Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber uma psicóloga aqui, funcionária pública de carreira, a Elis. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E uma ótima noite a todos aqueles que nos acompanham, a toda a sua equipe, a minha equipe que também está aqui presente. Uma ótima noite pra gente. E olha só, tem muita gente já nos acompanhando aqui e eu gostaria que vocês marcassem mais 3 amigos para que mais e mais pessoas saibam quais são os projetos da Elis, o que ela tem para dizer para nós. E eu gostaria também de saber de onde você está nos assistindo. Por exemplo, nós temos aqui a Kátia Silva. Boa noite, Roberto e equipe do programa Tribuna. E também uma boa noite para a pré-candidata a vereadora Elis. Francisco José também está conosco. A Deilde Nascimento está desejando uma ótima noite para nós. E o doutor Nelson Júcio. Tem muita gente nos acompanhando já aqui também no nosso Instagram. O Paulo Moraes, ele está aqui. Ô Paulo, já aproveita, já nos acompanha no nosso canal do Instagram. A Bernadette também, Baggio, está com a gente. Rosimara Silva, a Daniela, o Danilo Venâncio também está conosco aqui. Quero saber de onde vocês estão nos acompanhando. O Elis, quem é a Elis? Me conta. Guarulhense? Guarulhense há 13 anos. A Elis é uma mulher, mãe, guerreira, trabalhadora, que ama trabalhar, ama o que faz, psicóloga, que ama cuidar das pessoas. Muito bem. Funcionária pública de carreira há quantos anos? 13 anos. Agora, dia 20 de abril, eu completei 13 anos na Prefeitura Municipal de Saúde, na Secretaria da Saúde. Que bacana. Você acabou abraçando a psicologia por quê? Bom, eu sempre tive um carinho e um olhar muito humanizado para as pessoas. Então, eu sempre procurei algo, né, que pudesse ajudar. Fiquei em dúvida até entre psicologia e assistência social. Hoje é o dia da assistente social. E deixo aqui o meu forte abraço então, a todas as assistentes sociais. Para Joana, né? A minha esposa, ela é assistente social. Parabéns, Joana, eu não sabia. Pois é. E aí acabei enveredando pela área da psicologia, né? A questão de você poder conhecer a mente humana é algo que me intriga muito, né? Todo o processo de adoecimento, todo o processo que nos faz refletir e pensar sobre quem somos, sobre o que queremos, né? Então a psicologia me conquistou. Existe ainda muito preconceito com a psicologia. O pessoal fala assim, você precisa ver um psicólogo. A pessoa fala, não estou doido. Você ouve ainda muito isso? Sim, ouço muito. Eu acho que com o advento... E não é isso? Não, não é. Com o advento da pandemia, eu acho que a gente teve um agravamento da saúde mental, né? E as pessoas têm procurado mais ajuda. Mas sim, ainda há muitas fantasias em torno do que é a psicologia, né? E o psicólogo não é aquele que aconselha, o psicólogo não é aquele que vai dizer o que você tem que fazer ou não. O psicólogo é um profissional que vai estar junto com você, escutando as tuas dores, acolhendo as tuas angústias e pensando junto o que é o melhor para você. Qual é o melhor caminho? Quais as escolhas que você pode escolher? A Gisele Silva está nos acompanhando, está mandando um beijo para Elisa aqui, ó. Um outro beijo para você, Gi. Rogério de Oliveira, o Rogério do STAP, estou acompanhando aqui do STAP. Conhece o Rogério? Conheço o Rogério, um grande Não vale parceiro. A água do batismo, vamos ser sinceros, né, Rogério? A Deilde Nascimento está nos acompanhando lá do Presidente Dutra. Eu queria saber de onde vocês estão nos acompanhando, pessoal. O Marcelo Feliciano do PSD, ele que é o secretário-geral. Boa noite, Roberto. Manda um forte beijo para Elis, que tem um baita trabalho e um carisma incrível. Rogério de Oliveira, parabéns pela escolha da entrevista, Roberto. É o Rogério lá do Estado. Elis merece ser eleita. Aliás, eu já vou entrar nesse assunto aqui antes de fazer Ela está se colocando como pré-candidata a vereadora, né?
E por que ser vereadora, Elis? Roberto, eu tenho... Você sabe que a primeira guerra é entrar, depois a guerra mais difícil é que você ser eleita, você chegar na Câmara já é uma guerra maior ainda, você sabe disso, né? Olha, eu sei, mas quando a gente gosta de cuidar das pessoas, a gente acredita que a corrente do bem, ela tem uma força e um alcance que sempre vence, né? Eu tenho atendido muitas pessoas e eu tenho percebido o quanto a nossa população está adoecida, né? E, claro, são múltiplos fatores, mas o vereador hoje, ele tem o poder, ele tem a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que a gente tem ouvido da população é o quanto eles se sentem sem esperança, o quanto eles se sentem desassistidos. Então, quando eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes, eu falei, é isso. Porque assim, se a gente não ocupa esse espaço, outras pessoas ocupam. E a gente sabe qual é a nossa proposta, o que nós queremos, o que nós podemos fazer. Então sim, aceitei o convite, estou muito feliz, é um grande desafio, mas eu não estou sozinha, né? E eu acho que essa é a certeza que a gente precisa ter, porque quando nós nos unimos, quando nós somamos forças, tudo é possível. Thelma Cardia, sindicalista, está nos acompanhando. Ivana, é isso? Ivana está com a gente. Anderson Dias está dando boa noite. Ivana começou a nos seguir, obrigado. Olha quem está aqui, o ex-secretário de Saúde, Dr. Ricardo Rui. Doutora Elisângela, muito aplicada e competente no que faz. Foi muito bom trabalhar com ela na Secretaria de Saúde como diretora e psicóloga. Dr. Ricardo Rui. Dr. Ricardo Rui foi o nosso secretário da Saúde. Um grande abraço. Dr. Ricardo é um querido, né? Foi um ótimo gestor e é um prazer contar com o carinho dele. O Paulo está dizendo, se na pandemia, no início de cada ação, a Elis fazia questão de rezar um Pai Nosso. Essa atitude trazia uma paz a todos, toda a equipe. Foi muito marcante. Essa coisa da nossa mente, a gente demorou muito, né, para começar a compreender. E, como eu estava falando, era muito comum o pessoal mais velho dizer, não vou no psicólogo. Eles confundiam psicólogo com psiquiatra já, né? Isso. Não, é tudo, eu não sou doido, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a compreender a importância, às vezes, de coisas bobas, como parar e ouvir, dar um abraço. E, às vezes, a pessoa que trabalha num ambiente muito tenso, por exemplo, hospitais, necessitaria de uma atenção maior, porque vai chegando... Policiais também têm um problema sério, motorista de ônibus, de Uber, por isso que eu falo que está faltando médico nesse país. Mas com relação ao serviço público, teria que ter uma atenção maior para esses funcionários que trabalham numa atenção tão alta, doutora. Olha, profissional da saúde, ele é um profissional que ele lida direto, ele está muito perto com a morte. Então a gente não pode tratar o profissional da saúde como qualquer outro. Saúde não é linha de produção. E a gente precisa sim ter esse olhar humanizado, ter esse olhar especial para o profissional de saúde, né? Acho que a valorização do profissional da saúde, na pandemia, falou-se muito do profissional da saúde enquanto heróis, né? Mas são seres humanos. São seres humanos, né? Que também adoecem, mas que precisam ser respeitados e valorizados. Quem está aqui, o pessoal lá da Folha Metropolitana nos acompanhando, Micheleto está aqui com a gente, ótimo tema, parabéns pela pauta de hoje, obrigado. Luiz Noto, é isso? Anoto, Mihat começou a seguir a gente, obrigado. Olha só, Dr. Ricardo Rui ainda escreve, Elisa, atuação marcante na vacinação da Covid-19, Guarulhos foi destaque na época. É verdade, uma grande... A Sara, eu gostaria de saber a visão da Elis referente aos trabalhadores no pós-Covid. Sendo ela psicóloga, o que ela pode nos dizer sobre os cuidados para com os trabalhadores, especialmente da saúde? Sara Corsi. Bom, a gente precisa, quando a gente pensa no profissional da saúde,
Nós tivemos aí, 2017, epidemia da febre amarela. Verdade. 19, 20, Covid, que se estendeu por um longo período, né? Agora nós estamos enfrentando a epidemia da dengue. Esse profissional da saúde, e é uma das nossas propostas, né, que a gente tenha esse atendimento especializado para esse profissional. Então, ele precisa, sim, de um acompanhamento psicológico. Por exemplo, hoje eu estou na UBS Cavadas como psicóloga. Lá a gente realiza grupos de saúde mental para os profissionais, porque eles precisam ser acolhidos também na sua dor. Né? Na época da vacinação, por exemplo, que foi uma época muito tensa, a época da pandemia, até o Dr. Ricardo Rui lembrou, o Paulo lembrou, nós realizamos grandes polos de vacinação. E sempre procuramos olhar de uma forma humanizada para a nossa equipe. Então, nós fazíamos ali a nossa oração inicial, não só agradecendo, mas também pedindo, né, para que Deus nos fortalecesse, nos ajudasse, cada um na sua crença. E nós lembramos também, e lembrávamos e fazíamos um minuto de silêncio pelos nossos amigos que nós perdemos. Todo mundo, é muito difícil você encontrar alguém que não tenha perdido alguém querido na pandemia, né? E esses profissionais que perderam colegas, que perderam familiares, eles não tiveram tempo para parar, para elaborar o seu luto. Eles continuaram trabalhando e estão trabalhando até os dias de hoje, né? Então, assim, sim, né? O Dr. Ricardo lembrou que fomos muito premiados e fomos, né? Então, a gente recebeu prêmios não só nacionais, como internacionais. Nós fazíamos cerca de 18, 20 mil doses de vacina por dia. Tínhamos, naquela época, um RH menor até do que o que temos hoje. Então, assim, a gente trabalhou e toda a equipe. Isso não foi um mérito meu, foi um mérito da equipe, né? Que todo mundo se doou para fazer o melhor. E é por isso que esses profissionais continuam hoje, né? E está todo mundo aí, estamos aí na linha de frente, fazendo o nosso melhor pela população. Elaine Figueiredo está com a gente, a Luz está com a gente, acompanho vocês aqui pelo Jardim Paravente, obrigado. Rodrigo Magrão está com a gente aqui, obrigado, Rodrigo. Vamos seguir a gente no nosso Instagram aí, por favor, hein? Rafael Valdenia com a gente, Ana Cristina também com a gente, Henri Bens, Fabiana Lima com a gente, o Super Crepe está aqui também, a Valdineia, quem mais aqui? Anderson Dias. Elis, qual ação seria essencial para a valorização dos servidores, em especial os servidores da saúde? Anderson. Olha, o que nós temos conversado, né? Inclusive essa semana eu estive com o Marcelo, né, lá do governo. Nós protocolamos um pedido referente ao nosso plano de cargos e de salários, né? Então, nós servidores estamos com o nosso plano paralisado. Então, o que nós solicitamos? Foi solicitado a revisão desse plano de cargos de carreira e que essa revisão fosse feita não somente, né, com o STAP, com a comissão de funcionalismo que a gente sabe que existe na Câmara, né, mas que nós tivéssemos também a representação dos servidores em todas as suas categorias profissionais, porque cada categoria tem a sua necessidade. A necessidade que o médico tem é diferente da necessidade que o agente comunitário de saúde tem, que o psicólogo tem, e todas são igualmente importantes. Perfeito. Então, por isso a gente tem pleiteado, né? Essa semana, no dia 14, foi protocolado o nosso pedido de revisão do PCCS, no qual fosse formada uma comissão de servidores. A Divina Pereira, o trabalho da Elis frente à equipe foi fundamental no enfrentamento da Covid. Quem está aqui? O nosso amigo ex-secretário, ex-vereador, Dr. José Mário. Boa noite. Opa, tá pulando aqui, muita pergunta. Boa noite, Roberto e querida Elis. Muita sorte em sua jornada rumo à Câmara. A cidade te merece.
Boa noite, doutor José Mário. O doutor José Mário, ele é um querido, né? Ele... Não exagera, porque, veja bem, se jogar água benta nele, queima, hein? Olha, sinceramente. Olha, tanto o doutor quanto a Lu, a esposa dele... A Lu vai direto para o céu. São pessoas maravilhosas, né? O doutor José Mário, ele me ajudou na escolha do partido, né? Ele esteve comigo aí nessa. Eu conversei muito com ele, e o doutor José Mário, para mim, ele é mais do que um padrinho, né? Ele é alguém que faz parte da minha vida. Ele e a Lu são pessoas muito especiais. Adelaide Nascimento, a doutora Eli sempre responde os meus questionamentos no Conselho Municipal. Gratidão pelo respeito que sempre tinha para com os conselheiros. Kátia Silva, lugar de mulher também é na política. Você acredita que a inclusão de mais mulheres na Câmara, na política, é um imperativo para o desenvolvimento de sociedades mais justas, equitativas e resilientes? Sem dúvida, né? A gente sempre fala, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E nós precisamos da mulher na Câmara Municipal para trazer esse olhar, para trazer esse cuidado, para trazer essa gestão transparente. A mulher, ela tem uma força muito grande, né? E nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos unir, né? Eu lembrei agora, quando eu estava à frente do Campid, como gerente do Campid, junto com o Dr. José Mário, né, que faz um trabalho maravilhoso lá, a Eliana, que na época ela era presidente da Comissão de Mulheres da Sociedade Amigas, lá do Rotary Sul, ela esteve conosco no Campid, ela levou amigas, e elas viram a necessidade que nós tínhamos de prestar um atendimento diferenciado para as mulheres com deficiência. E nós conseguimos, através dela, né, através de todo o esforço que elas tiveram, nós conseguimos a doação de uma mesa, de uma maca ginecológica automatizada, né, todo o equipamento, o foco, o mocho, porque era muito constrangedor para a mulher com deficiência ser colocada na mesa, muitas vezes precisava de ajuda, né? Então essa sensibilidade, esse olhar diferenciado da mulher é muito importante, né? E as mulheres precisam se unir, elas precisam trabalhar cada vez mais juntas. Estão pedindo aqui parabéns, Elisa. Olhar para o servidor é muito importante. Muita concordo aqui com vocês, toda a gente nos acompanhando aqui. Rogério, você faz tempo que não aparece aqui, hein, Rogério? Eu tenho que aparecer aqui também, viu? Divina Pereira, precisamos ocupar mais de 20 cadeiras para assim termos uma resolutividade maior. Concordo com você. Eu quero falar um pouquinho aqui. A Adelaide está com a gente aqui. A Kátia também, a Divina, aqui também, doutor Zé Mário, Cássia Fernandes dando boa noite para nós. A Deilde está falando que você foi muito importante no período da pandemia. Kátia, já falei, Kátia, sua pergunta. Rogério, opa, tá todo mundo aqui. Agradecer a todos que estão nos acompanhando. Doutor Nelson Júcio, boa pergunta aqui. Doutor Nelson Júcio, advogado. Na qualidade de psicóloga e funcionária pública e com a sua experiência no que diz respeito ao comportamento humano e suas aflições, como ela pretende conquistar a sua eleição? E se eleita, como poderá buscar as mudanças que precisamos, uma vez que dependemos uns dos outros? Ótima pergunta. Ele é danado aqui. Muito bem. Bom, enquanto psicóloga, é muito importante a gente, e é isso que eu procuro sempre valorizar e incentivar as pessoas, que elas podem fazer as suas escolhas, né? Então é importante que a gente faça escolhas conscientes. Então, como que nós vamos trabalhar? Eu vou só pedir um minutinho, que nós estamos diretamente de Brasília com a conexão com o deputado federal Alencar Santana. Alencar Santana, deputado, boa noite, seja bem-vindo. Conectou? Ainda não, aqui é o seguinte, nós temos novidades aí, viu, Bia? O presidente Lula estará em Guarulhos e eu acho extremamente importante
a presença no presidente. Eu defendo aqui o maior número de mulheres na Câmara, um número maior de deputados estaduais, porque nós temos capacidade de eleger uns 10 deputados estaduais e pelo menos uns 5 federais. Por que isso é importante? Porque nós conseguimos trazer mais verbas. Hoje nós temos 7 mulheres na Câmara Municipal, né? E, como diz a Elis, existe um pensamento, um viés político com uma coisa que o homem acaba não tendo essa sensibilidade, seja para creches noturnas, olha que ideia bacana, seja para distribuição de absorvente. Homem jamais ia pensar numa questão dessa. A questão da saúde feminina, nós temos um hospital aqui da mulher que está precisando, faz tempo terminar. E isso para que nós precisamos? De bons deputados, bons vereadores. Aliás, já que ela falou, estou tentando me lembrar, Elis, desculpa. Tem alguns vereadores, eu já falei isso, vou falar isso aqui porque eu já falei com eles pessoalmente, que eles chegam xingando dentro dos hospitais, fazendo aquela bagunça toda. Eu falei para eles, lugar de vereador fiscalizar é na hora da Câmara ali. Olhando o orçamento, sabendo quanto vai ser usado para comprar tal remédio, quanto vai ser gasto para o salário do funcionário público, se é importante ou não aquela terceirização. Ali sim é o momento de fiscalizar. Porque muitas vezes você está ali naquela tensão, faltando mão de obra, aquele monte de gente chegando, e aí chega um indivíduo ou uma indivídua gritando e deixando a situação ainda mais tensa. Então é uma questão que tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá. Enquanto psicóloga, o que é importante? Nós precisamos ouvir a nossa população. E aí, respondendo a pergunta que foi muito pertinente, uma das nossas principais propostas. Nós vamos implantar um gabinete itinerante, um gabinete móvel, com um cronograma onde todos os meses nós estaremos em todos os bairros de Guarulhos. Porque o que a gente tem ouvido da nossa população? Eu ouço, eu acredito, eu deposito a minha confiança, eu me frustro, nada acontece. E aí vira um ciclo de repetição. Daqui 4 anos acontece a mesma coisa, né? E o papel do psicólogo é ajudar para quebrar esse ciclo. Perfeito. Então, por isso nós vamos, é um compromisso, né? Não é promessa, é um compromisso. Nós vamos mensalmente disponibilizar um cronograma para estar junto com a nossa população. Então, nós vamos ao encontro das pessoas para ouvir quais são as demandas, né? É um compromisso e é possível você todos os meses estar em todos os bairros da cidade. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com a doutora Elis, ela que é pré-candidata a vereadora pelo PSD. Quem mais? Olha, doutor Nelson, devo alertar a simpática doutora que tivemos um jovem vereador eleito que se utilizou desse método em sua primeira legislatura e que se surpreendeu em não ter sido reeleito, uma vez que mal conseguiu a aprovação de seus projetos, embasados nos anseios do povo. O nome do jovem e do vereador é Zamprônio. Bom, é um risco que se corre, né, doutora? Olha, tudo depende de como você planeja e de como você executa, né? Nós temos no nosso projeto, neste primeiro momento, 55 propostas, né, que nós estamos aqui articulando em 5 pilares. Então, eu acredito que não há como você legislar para o povo se você não atender aos anseios do povo. Porque o que é o vereador? O vereador não é o representante do povo, né? Então, eu entendo que não dá para ser diferente, né? É preciso, sim, ouvir, conhecer. Nós temos andado por várias comunidades de Guarulhos, nós temos identificado questões
de saneamento, por exemplo, que são questões básicas, Da saúde. Da saúde, exato. Quando a gente fala de promoção à saúde, né, que é algo tão necessário e que é algo que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Promoção à saúde não é só o escopo da saúde. A educação, o esporte faz promoção à saúde, a cultura faz promoção à saúde, saneamento é promoção à saúde. E como eu vou trabalhar para o povo se eu não ouvir, se eu não conhecer, se eu não estiver lá para ver qual é a necessidade? Porque eu posso falar para você assim, esse chazinho aqui tá uma delícia. Mas se você não experimentar, você não vai saber o gosto que tem. Perfeito. É por isso que a gente precisa estar lá. Né? Nós somos, quando a gente fala o povo, parece que é alguém alheio. Não, eu sou o povo, né? Eu faço parte desses munícipes guarulhenses. Mas uma preocupação que eu tenho, doutor, e muitas vezes alguns vereadores nem conseguem perceber, até às vezes por falta de conhecimento técnico ou conhecimento total, quando se fala uma lei de orçamento, né, passa pela mão dos vereadores, tem a questão do dinheiro que vai para a saúde. Saúde, tecnicamente, tem que mandar 16% do orçamento, né? Já chegamos a mais de 30% e ainda falta. E aí eu falo, resolve mandar mais dinheiro ou resolve ter uma melhor gestão com os gastos, com as compras, que às vezes o pessoal demora para fazer licitação e eu acho absurdo alguns remédios que cotidianamente a gente precisa. Como resolver essa questão, doutora? Você está preparada para enfrentar uma lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, para fazer gastar direito o dinheiro? Roberto, eu te digo que eu estou preparada, né? E assim, é fato, né, que se a gente for acompanhar ao longo dos anos, cada ano se investe mais em saúde, né? Então a gente percebe que há uma preocupação deste governo com a saúde. No entanto, algo que eu mudaria é que hoje o dinheiro da saúde não é gerido na saúde, né? Então assim, antes era, no último ano de governo do prefeito Sebastião Almeida, né? Ele retirou o dinheiro da saúde, que era feita a gestão pela saúde, e passou para a Secretaria de Finanças. Não há uma justificativa técnica, isso eu já busquei, porque a gente precisa ser justo, né? Às vezes a politicagem atrapalha a política pública. Pesquisei, não há justificativa técnica para isso, e isso trouxe muitos prejuízos. Então imagina você, né, ou você que está aí nos acompanhando em casa, você trabalha, chega no final do mês, é o teu vizinho que vai receber o teu dinheiro. É ele que vai dizer o que você vai ter que fazer. Então a gente entende que, e é uma das nossas propostas, que o dinheiro da saúde seja gerido pela saúde. Por quê? Bom, me dê uma boa justificativa para o dinheiro ser gerido pela saúde. Tenho várias, nós temos várias. Saúde não pode ser tratado como outras secretarias. Eu não estou desmerecendo as outras secretarias, mas uma ação de saúde pode salvar vidas ou pode perder vidas. O cenário epidemiológico, como a gente conversou aqui, nós passamos por 3 cenários muito importantes, né? Então, por exemplo, a Secretaria da Saúde, nós tínhamos ali o departamento que era financeiro e administrativo. Então, ali você fazia as compras, os contratos e já fazia o pagamento. Então, essa articulação, respeitando as prioridades do território, é muito importante, porque a gente tem uma necessidade na atenção primária. Na urgência, é uma outra necessidade, e a gente precisa estar muito alinhado. A assistência como um todo, ela tem que caminhar junto. Quando a gente olha e a coisa está fragmentado, é muito ruim.
né? Então, assim, é preciso ter esse olhar integrado e a gente entende que sim, é muito importante que esse recurso venha para a saúde. Importante mesmo. E não é fácil, viu? É extremamente difícil. Com relação à terceirização, qual é o seu pensamento na saúde? Gerenciar todo a saúde ou somente a gestão? Como é que você pensa essa questão? Olha, eu penso que os serviços essenciais, saúde, educação, segurança, são serviços que a gente não deve terceirizar. Eu não sou a favor da privatização desses serviços. No entanto, uma vez terceirizado, a gente precisa garantir que essas OSs trabalhem a favor do povo, façam cumprir os contratos. Uma das nossas propostas, por exemplo, é que nós tenhamos, né? Hoje a gente tem, e aí nós temos organizações sociais que fazem trabalhos muito bons, muito sérios, muito respeitados. Então, qual que é a nossa proposta? Para que a gente tenha profissionais nossos da administração direto que componha esse corpo diretivo das organizações sociais, né? É o estar em loco. Minha mãe falava que o que engorda o gado é o olho do dono. Então a gente precisa de pessoas dentro dessas instituições de saúde para estar ajudando na gestão. Então, temos a OS? Temos. Dá para fazer um bom trabalho? Com certeza dá. Mas a gente precisa fiscalizar. E fiscalizar, Roberto, não é você ficar na porta da instituição fazendo barulho, né? Porque assim, a gente não precisa, não agrega você apenas mostrar o problema. O que agrega é você trazer a solução. E evitar também. Exato, exato. Né? Então, por isso que a gente precisa potencializar a gestão nas OSs, para a gente garantir a maior resolutividade. Fazer um bom contrato dá trabalho, sabe? Olhar os papéis, dá trabalho, mas é bom olhar os papéis, olhar os contratos, as letras miúdas antes de assinar. E tudo isso passa pela Câmara Municipal. Exato. A doutora Nelson falou em saneamento. Parabéns, muito bem, também concordo. Pouca gente fala sobre essas questões aqui. Quem mais está aqui? Pessoal, se você quer ver de novo a doutora aqui, você tem que escrever assim: eu quero de novo a Elis no programa. Se tiver bastante gente escrevendo, eu trago ela de novo. Lilia Arruda, boa noite, Roberto, e a todo o público que acompanha. A Elis é uma excelente profissional, com diferencial em escassez no momento, no mercado, né? Elis gosta de gente e isso é humanizante. Isso. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Se você quer ela novamente, você tem que escrever: eu quero a doutora Elis novamente no programa. Tem que seguir também a nossa página. Tá acabando o nosso tempo, Elis, aqui, olha só. Eu acho que eu vou acabar deixando algumas pessoas do lado de fora, não. Divina está dizendo: sem saneamento não há saúde, ela é a base. Celso Pinheiro, lá dos Pimenta, nos mandando um boa noite aqui. Val Calixto, boa noite, Roberto. Jardim Fátima, lá dos Pimentas, ligados no programa. Devemos ouvir as propostas de todos, pena que eles esquecem do que foi dito. Olha, tá gravado aqui, se a doutora for eleita e ela não cumprir, nós vamos chamar de novo aqui e vamos falar: você falou isso, por que você não está cumprindo? Então, é importante aqui. Kátia Silva, a democracia é a cesta básica, o feijão e arroz. Eu concordo com você. Divina, pergunta a Elis qual a proposta dela em relação à atenção básica. Também eu acho muito importante. Qual a sua proposta para a atenção básica da saúde? Bom, a atenção básica, né? A atenção primária, como tem sido a nomenclatura atual, ou a UBS é o postinho de saúde, né? Ele é a porta de entrada. A gente precisa qualificar a nossa assistência. E quando eu falo de qualificar a assistência, não é qualificar o profissional. Nosso profissional ele não é desqualificado.
É claro que a gente precisa investir em capacitação, sim, isso é uma forma de valorização do profissional, mas a gente precisa rever, reformular, por exemplo, as linhas de cuidado que nós temos hoje, para que a gente tenha uma assistência mais efetiva, né? A gente precisa, por exemplo, olhar para a estrutura física das nossas unidades. Hoje nós temos muitas unidades locadas e isso é histórico, né? A gente já tem visto esse movimento de algumas unidades já irem para prédios próprios, né? Então, leva tempo para você construir uma unidade, mas é essencial que a gente faça esse movimento. Então, que a gente tenha unidades com sede própria, com espaço adequado para atendimento, né? Então, a Lília, que falou conosco agora há pouco, é uma agente comunitária de saúde. O papel do agente comunitário de saúde é importantíssimo, né? A qualidade da assistência é diferenciada para uma unidade com estratégia de saúde da família. A gente precisa ampliar a quantidade de unidades, né? A gente precisa qualificar e redefinir a territorialização dessas unidades. Eu tenho unidade hoje com 50 mil pacientes, o Ministério preconiza aí em torno de 16 mil. Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado para as nossas unidades, que é a porta de entrada. É possível estender o horário, doutora? Eu sempre penso assim que seria interessante, não todas de uma vez, mas uma vez uma, outra vez outra, de você estender o horário até as 20, 21 horas, porque de repente o trabalhador não consegue ir até lá, tal, e eu acho que iria otimizar pelo menos o prédio. Isso. Então, é possível pensar numa saída dessa, doutora? É possível a gente pensar em ampliar o horário de atendimento das unidades. Revezamento e tal. É possível e a gente pode ir além, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje os nossos serviços de urgência, eles funcionam 24 horas. Mas eu não tenho ali a farmácia aberta 24 horas. Então, uma das nossas propostas é ampliar o horário, por exemplo, de funcionamento das farmácias dentro dos serviços de urgência. Uma outra proposta, por exemplo, algo que acontece aqui no nosso município vizinho, né? Que é o programa Remédio em Casa, né? Então, assim, claro que a gente precisa investir na contratação de profissionais, de farmacêuticos, mas a gente pode pensar em outras estratégias inteligentes para atender a nossa população. Então, esse programa Remédio em Casa é um programa que funciona muito bem, né? Então, a pessoa vai, faz o seu cadastro e ela vai receber a sua medicação em casa, né? E é algo que a gente consegue, é uma articulação logística perfeitamente possível em Guarulhos. Nosso programa está terminando, mas você tem bastante gente escrevendo aqui, mas vocês podem continuar escrevendo aqui, se inscrever no nosso canal e escrever também, eu quero a doutora novamente no programa. Quem quiser achar a doutora Elis, como é que eu te acho? Bom, nós estamos, né, no Instagram, que é o Elis_Guarulhos, e nós estamos também já a partir de amanhã disponibilizando o nosso WhatsApp, é o 911 98 50 55. Repete. 911 98 50 55. Agradecer, obrigado. Quem está nos acompanhando aqui no estúdio, hein? Olha, quem está nos acompanhando aqui é o Paulo, meu marido querido. Olha. Meu parceiro de vida, Você né? viu? Ó. Não. E me lembrou, sabe aquele comercial que a pessoa fica, meu parceiro, aí fica todo tímido, né? Eu pensei que estava fazendo assim. Roberto, na unidade... Que gracinha ele, hein? Na unidade básica, eu tenho trabalhado muito o fortalecimento dos vínculos familiares. Gente, família é tudo.
Tem que começar em casa. É muito importante esse fortalecimento. A gente vê, por exemplo, muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, né? E a gente percebe o quanto as nossas famílias estão fragilizadas. Então a gente precisa fortalecer, né? E eu agradeço a Deus pelo meu marido, pela minha família. Um beijo pro meu filho. Calma que tem mais gente aqui nos acompanhando. Que tá aqui. Olha quem que tá mais aqui. Tenho também aqui a Adriane, né, e o marido dela, que são também nossa família. A nossa equipe, e isso é algo que eu diria que é providencial. A 95% da nossa equipe são técnicos, Bom. né? E 100% da nossa equipe são pessoas que querem mudança. Tanto que, se formos oficialmente candidatos, já tem uma série de coisas aí que nós não vamos fazer, mas eu vou deixar isso para o próximo programa. E para ela vir aqui novamente, você tem que seguir a nossa página e dizer: eu quero a doutora Elis novamente.